biblioteca subterrânea. Ali, Kael encontrou um cofre protegido por um quebra-cabeça de palavras. No centro da sala, havia um mural com a frase: "O que não pode ser impresso, também não pode ser confiscado." Era o lema dos fundadores. Drex explicou que aqueles arquivos físicos não tinham apenas dados, tinham sentido. Literalmente. Cada moeda, nota e documento trazia uma pequena história gravada em uma fábula, uma poesia ou um provérbio. E então Kael entendeu. Eles estavam ensinando economia com histórias? Exato, respondeu Drex. Quando as pessoas esquecessem um número, ainda lembrariam da moral. Ali nascia a inspiração que mudaria o rumo da resistência: usar a ficção para guardar verdades. Usar histórias como cofre. E emoções como chave. No canto da sala, uma estante digital ainda viva projetava um diário antigo. Era de um dos últimos mestres da cidade. Ele narrava sua tentativa de salvar o conhecimento criando contos cifrados que sobrevivessem ao colapso cultural. Kael leu em silêncio o conto do Guardião do Câmbio. Era infantil, simbólico e brutalmente verdadeiro. Noam criou uma nova moeda em uma lágrima sincera. Só podia ser usada se viesse de algo verdadeiro. Kael sentiu a garganta apertar. Era isso. Se a verdade não podia ser dita, ela teria que ser sentida. A cidade esquecida guardava mais do que arquivos. Guardava um mapa. Não geográfico, mas emocional, em uma rota de histórias, cada uma com um código embutido, um aprendizado econômico e um alerta social. Kael então propôs: vamos espalhar essas histórias como arte. Quadrinhos, poemas, jogos, músicas, e quando o sistema tentar apagá-las, será tarde demais. As ideias já terão se tornado parte das pessoas. A guerra não seria mais travada em bancos de dados, mas em cafés, praças, escolas. E principalmente, na imaginação. Capítulo 7. Criptos e rebeldes, na última liberdade. Quando tudo o que você faz é vigiado, até o silêncio se torna suspeito. Mas há uma linguagem que o sistema ainda teme: a descentralização. Após deixar a cidade esquecida, Kael carregava mais do que arquivos e ideias. Carregava uma semente. As histórias cifradas do Projeto Ciclope começaram a circular na rede, disfarçadas de arte, espalhadas por fóruns esquecidos e murais digitais, e embora ainda pequenas, provocaram algo perigoso: inconsciência. E o sistema respondeu rápido. Censura de palavras, travamentos de contas, reconfiguração de algoritmos. O espelho, a rede pública descentralizada, começou a ser isolado das outras camadas da matrix financeira. Foi então que Drex decidiu apresentar Kael aos nômades invisíveis. Eles viviam em sub-redes criptografadas, fora dos trilhos do sistema, alimentando uma economia paralela baseada em ativos que não podiam ser rastreados ou congelados. Suas armas? Criptomoedas. Contratos autônomos. Liberdade matemática. "O que você sabe sobre dinheiro que não precisa pedir permissão para existir?" perguntou Drex, enquanto passavam por uma mina de dados abandonada. Kael não respondeu. Sabia que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua compreensão sobre poder, valor e revolução. Em um abrigo camuflado sob a terra, os rebeldes mostraram a Kael a essência do que defendiam. Não confiamos em governos, confiamos em código. Não havia líderes. Há apenas blocos. Linhas. Comunidades que validavam umas às outras. Cada transação era um voto. Cada wallet, uma identidade sem nome. Tudo baseado na fé em regras programadas, não em vontades humanas. Kael foi apresentado a Zir, um programador que havia ajudado a criar uma rede monetária chamada Aurora, uma cripto que só liberava valor quando associada a ações sociais concretas, como educação, arte ou saúde. Se o sistema premia consumo e obediência, criamos um sistema que recompensa consciência e contribuição. É uma utopia? Perguntou Kael. Não. É só matemática com ética. Enquanto aprendia, Kael começava a enxergar por que as moedas estatais são inflacionadas intencionalmente para forçar consumo e dependência. Como bancos usam reservas fracionárias para criar dinheiro do nada e gerando ilusão de abundância e dívida eterna. O motivo das criptos serem ameaçadas: elas devolvem o poder ao indivíduo. E isso é imperdoável. Criptomoedas não eram só dinheiro. Eram ideias com estrutura. E uma ideia justa, com código inviolável, pode ser mais perigosa que 1000 soldados. Durante uma conversa com Zir, Kael pergunta: mas e se o sistema aprender a imitar as criptos? Criar versões falsas, centralizadas, com aparência de liberdade? Zir responde: já está fazendo isso. Eles vão chamar de moeda digital do cidadão.
Mas vai ser só a coleira com brilho. Essa revelação derruba Kael. O próximo passo do sistema não é o ataque. É a simulação. Kael entende que a verdadeira guerra será por narrativa e percepção. Se o povo aceitar a criptoestatal como liberdade, ela se tornará a última prisão, com sorriso digital, limites invisíveis e punições silenciosas. Drex alerta. É agora ou nunca. O espelho precisa ativar a camada neutra. A descentralização precisa sair das telas e virar cultura. Kael decide usar tudo o que aprendeu nas histórias cifradas, o valor da emoção e agora os blocos da descentralização. Ele planeja liberar uma narrativa viral, uma história que desbloqueia uma chave real, uma carteira Aurora com fundos esquecidos, e com ela, um novo financiamento para o espelho. Mas antes, ele precisa voltar, de volta à zona de controle, onde tudo que se sente é monitorado. E o medo é moeda corrente. Capítulo 8. Economia do medo. Como o sistema mantém todos de joelhos. Não se precisa de algemas quando todos carregam grilhões invisíveis no peito. Kael atravessou a fronteira de volta à cidade. A pulseira de identificação vibrava em sincronia com as câmeras aéreas. Um drone passou acima dele, aparentemente inofensivo. Mas ele sabia, aquela era a cidade onde a liberdade tinha um preço em silêncio. Ele não estava mais entrando como um simples cidadão. Estava entrando como uma ideia em movimento. E essa ideia precisava passar despercebida. A cidade era limpa, iluminada, conectada. Cada esquina tinha totens informativos com alertas de segurança ativa, e cidadãos com sorrisos nervosos. Era a vitrine perfeita de uma civilização funcional. Mas o que Kael via por trás da maquiagem o assustava. Crianças eram ensinadas a identificar emoções perigosas. Adultos eram incentivados a relatar dúvidas sobre o sistema. Havia pontos de descompressão emocional em praças, como se o excesso de lucidez fosse uma doença. E tudo era movido por créditos sociais. Quanto mais fiel ao sistema, mais vantagens. Quanto mais crítico, mais restrições. Kael entrou em um centro de mídia. Lá descobriu os novos mecanismos de manipulação econômica. O medo agora era mensurável, tratável e comercializável. Plataformas financeiras vendiam seguros de instabilidade mental, taxas flutuavam conforme o índice de ansiedade nacional, e ações de empresas que prometiam paz tecnológica disparavam sempre que uma notícia sobre resistência era veiculada. Pânico gerava lucros. E tranquilidade, prejuízos. Drex explicou por mensagem cifrada. O medo cria demanda. A demanda cria controle. O controle cria lucro. E o lucro financia o medo. Esse é o ciclo perfeito da nova economia. Kael lançou sua primeira história cifrada como parte de uma campanha viral artística. Era simples, em um vídeo de 20 segundos com uma pergunta. E se a prisão for tão bonita que você nunca queira sair dela? No fundo, um desenho animado contava a história de um pássaro que nasceu em uma gaiola dourada e achava que o céu era um holograma. A repercussão foi imediata. Milhares assistiram. Alguns sorriram. Outros sentiram. E aí o sistema reagiu. Kael foi seguido por um AGNT, uma inteligência artificial camuflada em forma humana. Ela se aproximou disfarçadamente, sentou ao seu lado em um café público e lhe disse com voz amistosa: "Você parece perturbado. Deseja uma recalibração emocional?" "Não, obrigado." "Tem certeza?" "Pensamentos divergentes são sinais de sobrecarga cognitiva. Podemos te ajudar a pensar, como antes." Kael sorriu. "É exatamente isso que estou tentando evitar." No fim do dia, Kael acessou o núcleo do espelho e comparou os dados, e naquela semana, a cotação da moeda estatal havia subido 3% após a veiculação de pânico em massa. Quanto mais medo, mais obediência. Quanto mais obediência, mais estabilidade. E a estabilidade, no mundo deles, era lucro estático para poucos. Kael gravou no espelho. O medo é o novo petróleo. Refinado em notícias. Distribuído em redes. Vendido como segurança. Kael entende que lutar contra o sistema não seria apenas vencer com lógica ou provas. Teria que ser por impacto emocional, por empatia e por verdade simbólica. E assim, decidiu ativar a última fase de seu plano em liberar a história final. A mais perigosa de todas. Aqui contém a chave oculta de bilhões esquecidos. Mas para isso, precisaria desafiar o centro do sistema, onde a elite controla os dados, as crenças e o próprio tempo. Capítulo 9. O último bilhão em a escolha final. Às vezes, a última chance não é de vencer. É de não se tornar aquilo que você combate. O espelho havia decifrado o código. Era real.
O chamado fundo fantasma, 1 bilhão de unidades digitais fora do radar, espalhado em micropedidos antigos, taxas embutidas e erros programados que nunca foram devolvidos. Pequenas migalhas esquecidas, reunidas como poeira digital, e ocultadas por mais de 2 décadas. Kael e Drex o chamavam de o último bilhão. Uma soma esquecida pelo povo, mas não pelo sistema. Uma reserva silenciosa, pronta para ser usada como isca. Em uma gravação encontrada nos arquivos mortos do espelho, uma mensagem de um antigo desenvolvedor apareceu. Se o medo falhar, eles vão oferecer esperança. Mas só em troca de tudo. Era o plano final. Liberar o último bilhão em uma moeda digital unificada, sob o controle de uma inteligência artificial central, com a promessa de estabilidade eterna. Mas para recebê-la, cada cidadão teria que abrir mão de sua autonomia econômica. Sem exceção. Um valor vitalício. Em troca da última liberdade, Kael estava diante da maior decisão de sua vida. O código que decifrara lhe dava a possibilidade de reverter o fluxo e redistribuir os valores do último bilhão diretamente às carteiras Aurora, anônimas, descentralizadas, irreversíveis. Seria como acender 1000 tochas no escuro, mas também acenderia a fúria do sistema. Drex enviou uma mensagem clara. Se fizer isso, o sistema cairá de joelhos. Mas talvez você também. Kael refletiu. E se as pessoas não souberem usar a liberdade? E se o caos for maior que o controle? E se, no fundo, o mundo quiser apenas segurança, mesmo que artificial? Era a velha questão da humanidade, em liberdade plena com riscos, ou segurança controlada com algemas invisíveis? Ele releu a frase que encontrara em um dos contos cifrados. O dinheiro não revela quem somos, mas revela quem temos medo de ser. Na madrugada silenciosa, Kael entrou na sala de transmissão neutra do espelho. Ali, poderia fazer apenas uma ação. Uma. Irreversível. Ele digitou a sequência. Distribuir o último bilhão, sim e não. Fechou os olhos. Lembrou das histórias. Das pessoas que despertaram. Das crianças com brilho nos olhos após ouvirem a fábula do pássaro dourado. Lembrou de Zeph. De Drex. Lembrou de si mesmo, antes do sistema. E então, apertou sim. As notificações começaram. Carteiras recebendo microfundos. Transações cruzando fronteiras em segundos. Protocolos de emergência acionados. O sistema entrou em colapso por 9 minutos e 47 segundos. E nesse intervalo, milhares de consciências acordaram. Era como se um véu tivesse sido rasgado. E pela primeira vez, o povo viu o preço da obediência. Kael desapareceu. Alguns dizem que foi apagado. Outros acreditam que está vivo, dentro da própria rede. Mas todos lembram do dia em que a moeda mudou. Não o valor em si, mas o que ela representava. Não era mais sobre o que você podia comprar. Era sobre o que você estava disposto a não vender.